Queridos, vou convidar o pastor Eli. Pastor Eli, como foi apresentado ontem pelo professor Aurélio, foi pastor da Igreja Batista da Liberdade durante 32 anos. É um dos oradores mais requisitados do Brasil e Deus o escolheu para estar conosco nesses dias. Ele faz parte também da nossa história porque é a quarta vez que ele está conosco. E o nosso desejo é que o Senhor possa utilizá-lo poderosamente nesta noite. Boa noite. Para onde eu vou olhar hoje à noite? Eu tenho estado em vários auditórios toda semana, um privilégio que Deus concede à minha vida muito grande. Eu jamais pensei que, como aposentado, eu seria tão lembrado por colegas e amigos que me convidam a estar em suas igrejas e convenções, associações, aniversários de igrejas, retiros, acampamentos, simpósios para líderes. Eu sou uma pessoa honrada e feliz e grata a Deus por esse grande privilégio que Deus me dá. E hoje Deus me outorga o privilégio de voltar a Itabuna. E sempre aqui lembro bons amigos, dentre eles pastor Hélio Lourenço. Como esquecer? Permitam-me sempre ser grato. Eu sou grato a Deus pela vida dele, e ver Cacilda sempre é muito querido para mim, grande bênção. Que Deus te abençoe, Cacilda. Ontem vi Gilson, também sua esposa. Hoje vejo Délio Neri, outro grande amigo e irmão. Cadê Délio lá atrás. Outros colegas que estão aqui. O meu abraço, meu carinho, minha estima também ao nosso pastor. Onde está ele? Pastor interino, Geraldo. Que Deus te guarde, que Deus te proteja e abençoe, dando lucidez, temperança, discernimento. A palavra discernimento, na sua raiz etimológica, significa ir ao cerne. Que Deus te faça ir sempre ao cerne, em seu ministério, que prepara a igreja para o próximo pastor definitivo. Um grande abraço, irmão. Um grande abraço a todos que estão aqui hoje à noite. Como disse ontem, a cada lugar que eu vá, Deus concede-me o privilégio de dividir a bênção do livro. Não fosse o livro, nós não estaríamos aqui. Ninguém conhece a Jesus a não ser pelo Novo Testamento. O Novo Testamento é o único documento histórico que nós temos alusivo a Jesus. Não há nenhum outro escrito do primeiro século que aluda a Jesus. Apenas o Novo Testamento, que não é do primeiro século. Ele é do 4º para o 5º século. No primeiro século nós temos os livros que foram escolhidos e que compõem o Novo Testamento, chamados livros sagrados. Eles foram escolhidos e aí, na composição deles, formando um só livro, foi chamado Novo Testamento, uma vez que foi entendido que o livro dos judeus, que passa a ser velho, era o livro que trazia as profecias acerca de Jesus. E o Novo, uma resposta. Daí nós temos esse compêndio, esse livro chamado Biblios, biblioteca na língua grega. Essa biblioteca de tantos livros como nós os temos nos dois testamentos da história profética alusiva ao Messias e da história do cumprimento profético, que é o Velho Testamento. Não fosse esse livro, nós não teríamos acesso à história de Jesus. Bendito o dia em que os senhores e senhoras, irmãos e amigos, leram o Novo Testamento, em especial os livros chamados dos Evangelhos, ou de Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não está na ordem cronológica. Mateus não é o primeiro a escrever, mas nós temos ali uma sequência de livros maravilhosos. Havia pelo menos 5 livros de João, quando houve o cânon, que escolheu o mais completo que nós temos hoje, que é o Evangelho de João. Havia pelo menos 4 livros de Paulo escrevendo aos Coríntios. E quando se estuda 1 Coríntios, vê que Paulo alude a uma carta anterior a 1 Coríntios, que é essa denominação que foi dada nesse cânon para que tivesse o Novo Testamento. 4 pelo menos, escolheram 2 que se completam e dizem tudo para que nós tivéssemos o Novo Testamento. Vale a pena estudar na escola bíblica dominical. Não há outra escola mais fantástica. Não há. Asseguro-lhes, assevero-lhes que não há nenhuma outra escola tão tremendamente fantástica o quanto é a
escola de Bíblia, a escola bíblica dominical. Portanto, não deve lecionar na escola bíblica dominical pessoas com desejo de lecionar, mas pessoas com o dom do ensino. Esse dom é um dom que Deus outorga livremente pelo seu Espírito. Por isso que a Bíblia chama de dons do Espírito. E o Espírito dá o dom de ministrar, o dom do mestre. É preciso ter o dom de ensinar, para amar a palavra, estudar profundamente. E aí a escola bíblica dominical, em vez de perder alunos, ganhá-los-á, pelo interesse que todos têm em conhecer hoje a história de Jesus, a história da salvação, e todo esse processo da história soteriológica vai começar já em Gênesis, quando Deus promete que um dia viria alguém que iria esmagar a cabeça da serpente. E no seu tempo, Kairos, o tempo de Deus, vem então Jesus. E quando ele vem, revestiu-se de tamanho esplendor que ninguém teve dúvida de que era sim o Filho de Deus. Até Herodes teve medo do nascimento do rei dos judeus e mandou matar todos os meninos até 2 anos para assegurar que aquele menino teria morrido também. Observe que se meu filho nascendo tivesse qualquer coisa parecida, ele seria muito especial. Nenhum dos filhos dos senhores e das senhoras jamais teve uma recepção como Jesus teve quando nasceu. A Bíblia diz que quando ele nasceu, houve uma erupção cósmica. Os céus se abriram para, em plena escuridão, nascer uma luz, uma estrela. Ele era tíbio, ele era apenas uma criança. Mas o mundo se agiganta, os reis se preocupam, os homens e as mulheres anunciam a chegada de Jesus, os anjos também prorrompem em alegria, e aí invade os céus, ali entre Jerusalém e Belém, a dizer para os pastores: hoje, na cidade de Davi, Betleém, Belém, terra de pão, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O Salvador, que é Cristo, o próprio anúncio dos anjos é a profecia que se cumpre. Vos nasceu o Salvador, que é o Messias. Christos é um título, não é o nome de Jesus. Christos é a palavra grega que traduz a palavra hebraica Messias. Vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele nasce e há uma erupção cósmica, os céus se abrem, luz em plena escuridão. E quando ele morre, também tíbio, dependurado na cruz, com cravos em suas mãos, seus pés, seu lado traspassado por uma lança, a chorar as dores imensas do castigo que nos traz a paz, nossos pecados sobre ele. E agora, quando ele morre às 3 horas da tarde, há uma outra erupção cósmica, noite em pleno dia. A palavra de Deus diz que tudo se escureceu. Houve noite em pleno dia. Pergunto-lhes: qual outro personagem da história conseguiu tamanho efeito no cosmos para fazer dia em plena noite quando nasce e noite em pleno dia quando morre? Por isso nós estamos aqui, porque esse é o Deus da nossa fé. Diga aleluia. Esse é o Deus da nossa vida. Nele cremos, nele vivemos. Sua palavra infunde esse respeito que nos arrepia por completo. Que prazer. Mas tudo isso encontramos no livro, a Bíblia Sagrada. Paulo, quando estava preso em Roma, ele diz: tragam-me os livros. Tragam também meu filho Timóteo, meu filho da fé, grande pastor Timóteo. Mas ele diz: tragam meus livros. Ele lia letra grande. Era um homem que lia. Quando o Espírito encontra-se com João, confinado na ilha de Patmos, a palavra é: escreve no livro. E porque escreveram um livro e nós lemos o livro, estamos aqui e cremos no Apocalipse, na revelação final. Tal a importância do livro. Por isso, trago-lhes livro. E a cada lugar no Brasil levo livro. Mas ontem eu fiquei um pouquinho decepcionado. O baiano lê bem. Nem sempre outros, não vou dizer aqui, eu digo quando estou no estado. Há uns 3 estados brasileiros que quando estou nele, digo: lamentavelmente, a história diz que vocês não leem. E pessoas que não leem ficam dependentes de alguém líder que tem um só olho. E na terra de que tem um só olho, ele faz-se rei. Rei, porque os demais não têm vista. Meus irmãos, o livro é necessário.
Lendo, nós crescemos. A capacidade reflexiva também aumenta. Segundo, livro é urgente. Há coisas para ler agora, nesse tempo de tamanha velocidade de mutação, tão aceleradamente o desenvolvimento de todas as coisas, que os pais se fazem obsoletos. As mães também. E nós não conseguimos acompanhar o tempo que vivemos para educar nossos filhos. Livros fazem-se urgentes em suas leituras. 3. Livro é urgente, é necessário, escasso. Se você não adquire livros bons trazidos de São Paulo para você, só 2 para essa efeméride, para os 63 anos da sua igreja, você continuará a padecer desatualizado, despreparado para lidar no mundo que exige outro naipe dos homens e mulheres, senão na vida acadêmica, porque nem todos querem, mas pelo menos na capacidade de refletir e tomar decisões a partir de boas leituras. Portanto, trago para você apenas um autor, um dos 6 mais lidos homens cristãos do mundo, Dr. Blackaby, autor do musical Experiência com Deus, um grande musical. Dr. Blackaby escreveu Deus dos Negócios, 45 perguntas que executivos fazem em como conciliar fé e negócios. 45 respostas dele, à luz da Bíblia, às 45 perguntas. Fantástico o conceito editorial desse best-seller, Deus nos Negócios. O padrão do homem, o padrão da mulher, para ser bem sucedido no padrão moral e ético de Deus em seus negócios. O prefácio é meu para a língua portuguesa. Terei muito prazer em autografar para você a saída. E este, mais próprio para este momento, dos 63 anos dessa igreja, eu trouxe então para você as igrejas de Cristo, luzes que não podem se apagar. As igrejas de Cristo, luzes que não podem se apagar. Ontem à noite nós vimos que as luzes não se apagarão se nós, nas trifurcações da vida, optarmos por ir adiante, avante, marchando, sem medo, com coragem, como disse hoje o nosso Josemar. Isto é, sabendo que Deus é conosco, que Ele está conosco, que Ele é o bom pastor e nada nos faltará. Também o prefácio é de minha lavra, todos 2 da editora Lifeway, maior editora evangélica do mundo, estão ali à saída, poucos apenas. Mas quero dizer que eu tenho uma boa ideia, uma boa visão do baiano. Para você eu trouxe 30 de cada um. Domingo passado eu levei 100 desses livros para o aniversário da igreja Pituba, e eles compraram todos ali, porque o livro é e faz a diferença. Você vai comprar um lanche, de repente já fez digestão, o livro fica na sua cabeceira para leitura, para crescimento, para outro tipo de honradez na capacidade reflexiva. Isso Deus quer do povo que se chama pelo seu nome. Parabéns por essa noite. Obrigado, querido Josimar, pelas músicas, pelo encanto da sua música. Não sei se alguns sabem aqui, mas ele e eu temos estado juntos no Espírito Santo, e ele é esse artista que nos embevece. Estado em Goiás, um pregando, outro cantando. Ele continua esse artista de Deus, que oferece a Deus toda a sua criatividade. E mais outros lugares também temos estado, e agora Deus nos cumula da honra de estar com ele aqui no 63º aniversário da Igreja Batista Teosópolis, Itabuna, Bahia, mais uma vez. Abram suas Bíblias em mais um texto bíblico de o Velho Testamento. Agora quero ler 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versos do primeiro em diante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versos do 1 em diante. E é verdade, pastor Geraldo, eu tenho boas lembranças da vinda aqui. E hoje à noite, ainda mais, assegura essa lembrança, o quarteto feminino cantando. E terminando a Márcia. Onde está a Márcia? Está ali, fique bem, Marcinha. Então ela me procura e diz: pastor, quando você veio a Teosópolis e fez o apelo,
Ali eu fui à frente e me converti, e hoje canta nesse quarteto feminino que nos embeveceu o coração. Deus abençoe Márcia. Por isso vale a pena recordar como Deus usa viagens e usa-nos as vidas para abençoar vidas. Glória a Deus. Leiamos. Quando Davi e seus soldados chegaram a Siclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiado a cidade de Siclague. E os amalequitas levaram como prisioneiros todos os que estavam na cidade, todas as mulheres e todos os jovens e todos os idosos. Porém, a ninguém mataram. É claro que Samuel está escrevendo já sabendo da história, por isso que ele diz a ninguém mataram, porque ele sabe o fim da história, que ele alude também no final do texto que nós escolhemos como porção para a leitura nesse momento. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram caminho fora. Verso 3: Ao chegarem a Siclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Que cenário, meus irmãos! A cidade virou fogo, havia fumaça por todo canto. Que tristeza! Pior que fumaça por todo canto, todas as mulheres da cidade desses Davi e 16 homens, 600 homens, todas as filhas. Os pais e mulheres sabem como nós temos cuidado e ciúmes de nossas filhas. Eu não tive filha, mas eu tenho uma neta. Eu tenho um neto e uma neta. Minha neta chama-se Amora. Amora é amor em espanhol, e ela é uma amora. Ela é um amor. Ela é uma pimentinha. Tem 1 ano e 5 meses. É uma pimentinha. Já chama Bobô. Sou eu, vovô. Que coisa linda. Quando eu chego para vê-la, eu peço só um tempo para lavar as mãos, e ela começa a chorar com os bracinhos levantados, com 1 ano e 5 meses. Vovô, 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 vovô. Que coisa fantástica. Eu não imaginava que ser avô seria tão bom. Se eu soubesse, eu teria sido avô primeiro, depois pai. E tem um neto, Dominique. Ele tem apenas 1 mês de vida. Ainda não fala vovô, por todas as razões que implicam 1 mês de vida. E ao chegarem a Siclague, Davi e os soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres tinham sido levadas prisioneiras. Seus filhos tinham sido levados como prisioneiros. Suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Verso 4: Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Que lágrima devemos derramar. Há motivos da vida por que chorar até não ter mais lágrimas, que é o sentido do texto original hebraico. Choraram até não ter mais força. Significa choraram até não ter mais lágrimas. Verso 5: As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Olha a palavra angustiado, uma palavra hoje muito usada na psicologia, na psicanálise, para trabalhar um trauma humano existencial. Marca, uma das marcas do século que vivemos, e que fala bem de perto a história da tua vida, a história de nossas vidas. Aliás, tem mais outras palavras aqui que também marcam nossa vida hoje, usadas centenas de anos antes de Jesus. Pois os homens falavam inclusive em apedrejá-lo. Que homens? Esses 600 que entraram com Davi. Todos estavam amargurados. Olhe outra palavra, humano existencial, que desenha um quadro da alma de angústia. Angustiados, amargurados, por causa de seus filhos, das suas filhas que haviam sido levados. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Lembre-se que primeiro Davi chorou até não ter mais lágrimas. Depois Davi ficou profundamente angustiado. Agora aqui diz: Davi se levanta, ergue-se,
fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Verso 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: Senhor, responde-me, devo perseguir esse bando de invasores? Ainda irei alcançar nossas mulheres e filhos e filhas e velhos? E o Senhor respondeu: persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertá-los como prisioneiros. Então Davi e os 600 homens, está aqui, 600 homens, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram depressa ao ribeiro de Bessoar, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos. Outra palavra também da psicologia e da psicanálise de hoje: exaustos, pessoas exaustas, exauridas, abatidas em suas forças mentais, físicas e emocionais, exaustos demais, o caso também físico, não é? Para atravessar o ribeiro. Todavia, conjunção adversativa, isso é, contudo, Davi e os demais, isso é, 400. Davi e os demais homens continuaram a perseguição. 11. Finalmente encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Olha que beleza! Deram ao egípcio, que era um dos empregados de um daqueles que queimaram a cidade e saíram. Tanto é que quando ele come e bebe, deram também para eles água, não é? Porque ele tinha 3 noites e 3 dias sem comer e sem beber. Davi então lhe perguntou: a quem você pertence, de onde você vem? E ele respondeu: Senhor, eu sou um jovem egípcio, eu sou servo, empregado na casa de um amalequita, daqueles que queimaram a cidade. Aquele meu senhor, de quem sou escravo, me abandonou quando fiquei doente há 3 dias, me jogou lá para eu morrer, porque eu estava doente. Eu sei, Senhor, que nós atacamos o Negueb dos Queriquitas e o território que pertence a Judá e o Negueb de Caleb. Eu sei, Senhor, que também nós incendiamos a cidade de Siclag. Davi lhe perguntou: você pode levar-me agora até esse bando de invasores? E ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, de quem eu sou escravo? Se fizeres isto, eu te levarei até eles. De fato, Davi promete. Verso 16: quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo e bebendo e festejando os bens, muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Verso 17: Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer. Uma guerra que começa desde o amanhecer, na madrugada, até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram seus camelos e fugiram. Fora isso, todos morreram. Verso 18: Davi recuperou tudo. Você pode repetir? E Davi, pode ler outra vez? E Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas mulheres. Nada faltou. 2 pontos. Verso 19: nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem quaisquer outras coisas que foram levadas. Davi recuperou tudo. Podem repetir? E Davi recuperou tudo. Ó Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome nesta noite. Essa multidão que está aqui hoje, comemorando 63 anos desta Igreja de Jesus, nascida ali em 1956, por vontade do Senhor, nessa cidade belíssima e querida de Itabuna, que nasce em 1910 para ser próspera, para ser um polo também comercial. Senhor bendito, esse povo que está aqui precisa ouvir a tua voz. Digam comigo: eu preciso ouvir a voz do Senhor nesta noite. Fala ao meu coração, fala ao meu coração, em nome de Jesus, amém.
Pois é. Parece que esse texto foi escrito para hoje. Se eu não dissesse para você que ele foi escrito há centenas e centenas de anos antes de Jesus, você pensaria, tudo que eu acabei de ouvir do orador tem a ver e diz respeito com a minha vida hoje, aqui na Bahia, aqui em Itabuna. Que interessante. De alguma maneira, o texto bíblico vai aludir à vida dos homens que se repetem em seus problemas, suas agonias, em suas angústias, e essa história da minha vida. Qualquer pessoa hoje à noite que me ouve pode dizer, essa história já cruzou o meu caminho. Esse texto já cruzou a minha história. Eu já me vi diante de decisões, parece que o texto é escrito para mim, ou recorda momentos que eu vivi na minha vida, na minha história que escrevo. É isso aí. Por que isso? Porque todos os dias, meus irmãos, meus amigos, e vocês que nos acompanham pela internet, todos nós somos desafiados com problemas, dificuldades, e ocasiões, inclusive, que a gente pensa que não terá mais forças para lidar. Ontem à noite nós vimos quantos de nós existem ante as dificuldades. De repente dizemos, Deus não dá mais, Deus não aguento mais, agora meu limite chegou. Algumas pessoas existem, a Bíblia diz que Deus não permitirá provação nem dificuldade além das nossas forças. Mas nós, na caminhada da vida, nos esquecemos que essa palavra, ela não é romântica para ser produzida por autores de livros que de repente nos ensinam suas histórias, e nós pensamos que o Deus que responde apenas o faz a vida daqueles que escrevem esses livros. O Deus que abençoa a vida de escritores é o mesmo Deus que nos abençoa a vida hoje à noite. Você crê nisso? Diga amém. É o Deus da história, o Deus da minha vida, o Deus da tua vida, esse que está comigo e com você. Eu gosto demais de cantar as músicas de Rafael Carmichael, e uma delas que nós cantamos tanto no passado diz, nas estrelas eu vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz, ele domina terra e mar, tudo ele é para mim. Lá adiante ele diz, descobri que Deus não vive lá no céu, lá no cosmos, sem se importar comigo. Hoje ao meu lado ele está, cada dia, aonde quer que eu vá. O meu caminho estreito, a minha história que escrevo, as minhas dores que me acompanham, as alegrias, os altos e baixos, o meu caminho estreito a iluminar. E termina o texto que é traduzido para o português de Rafael Carmichael, tudo ele é para mim. É isso aqui? É minha história? É a sua história? Muitas vezes nós temos dificuldades em lidar, inclusive com o erro, e achamos que o erro é o nosso fim, uma dificuldade é o nosso fim. E às vezes nós alegramos o coração do capeta que pensa que ele é o tal. Ele é o tal. Quantas vezes nós pensamos, não dá mais, e o capeta diz, acabou, acabou, acabou. Quando o diabo disser na sua vida, não dá mais e acabou, saiba que é um Cristo que ressuscitou da morte. E ele é o nosso poder. Se o diabo diz, não, acabou, Deus diz, não acabou. Foi isso que ele fez ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles vão para aquele fogo esquentado 7 vezes mais. E alguém disse para eles, escuta, e se Deus não livrar você disso? Eles disseram, se Deus livrar, estamos crendo nele. Se não livrar, cremos nele. Porque Deus não se circunscreve na nossa experiência de fé apenas ao Deus que me livra, que me socorre, que me ajuda. Ele também é o Deus na hora das minhas dores, das minhas lágrimas, das minhas lutas. O que eu sei é que o diabo, quem sabe, chegou lá e os viu entrando na fornalha e disse, psiu, psiu, cadê teu Deus? Você se negou a cultuar aquela estátua e o seu Deus não os livrou da morte, da fornalha. Aí sorri deles. De que vale crer nesse Deus? De que vale ser membro da primeira igreja, da Igreja Batista Teosópolis, em Itabuna? E nessa hora desaparece a fornalha. E agora não são 3, são 4. Porque Deus também está nas fornalhas de nossas vidas. Esse é o Deus da nossa fé. É o Deus da nossa vida. O que eu sei, meus irmãos e meus amigos, é que o Espírito Santo que mora em nós, quer em mim e você, um espírito para compreender que as grandes dores da vida
são oportunidade para que nós cresçamos. As lágrimas pesadas nos fazem pessoas diferentes. Nunca mais somos os mesmos. Não podemos ficar apenas chorando, como escrevia Humberto de Campos, um dos grandes autores do mundo poético brasileiro, quando ele diz: eu nasci entre a gaivota, no meio do mar, entre escolhos, e é possível que é por isso que não se esgota a água do mar de meus olhos. Só chorar, não. Só olheiras fundas, não. Só olheiras fundas, não. Só porta fechada com a placa não perturbe. A chorar reclusos, guetificados em nossos quartos, não. Não, não, em nome de Jesus. Muito pelo contrário, na hora da dor é que eu descubro que a minha experiência legalista de ver em Deus, ela é pífia. Deus é mais que o legalismo. Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é bondade. É isso que se contrapõe à lei do Velho Testamento. E na graça nós cumprimos toda a lei. Na beleza da graça que se manifesta no amor de Deus, nós vamos viver os grandes reveses, vamos virar o jogo. Como diziam, quando os discípulos chegavam em qualquer lugar, naquela época, chegaram homens que viram o mundo, reviram o mundo, e que viram o mundo de cabeça para baixo. Homens de fé, homens humilíssimos, como eles eram. Que coisa, Davi chega e fica surpreso. Mas por que ele ficou surpreso? Porque Davi sabia que em dado momento da vida, ele tinha perdido a sensibilidade da dependência de Deus. Ele era rei em uma teocracia. Na teocracia Deus manda. Na teocracia o líder depende de Deus. Na teocracia o líder pergunta: o que é que o Senhor quer, Deus, que eu faça? E Deus falava, e sim, claro. A Bíblia diz no livro de Hebreus que antigamente Deus falava de muitas formas, claro. Mas quando vem Jesus, ele se manifesta através de Jesus. Mas ali, na teocracia, Davi era rei e Deus falava para ele, e ele falava aos homens. Deus dava poesias a ele, e ele produzia hinos aos homens, e os homens subiam e desciam o acesso ao templo de Jerusalém a cantar canções tão maravilhosas como vieram depois de Davi, produto dessa inódia que Davi deixou da sua época de inspiração tremenda. Porém, um dia Davi perdeu a comunhão com Deus. E quando ele perde a comunhão com Deus, ele se faz jactante. O homem, quando conhece a Deus e se esquece de Deus, ele é soberbo. Não há, desculpe se eu posso dizer assim, claramente não deveria, mas eu vou dizer, não há nenhum pecado maior de orgulho que orgulho espiritual. Todo homem que se acha melhor que o outro, certamente terá de chorar e amargar o seu orgulho espiritual. Pessoas que oram não podem fazer disso uma bandeira que desfraude de maneira a humilhar outros que não têm a experiência que eles têm. São experiências queridas de oração que nos fazem ir ao quarto, como Jesus ensinou. Vocês querem orar, falar com o Pai, vão ao quarto. E lá no quarto, fale com o Pai em secreto. E eles que te ouvem também, que os ouve em secreto, os recompensará. É aquela atitude humilde, simples de agir que Davi perdeu. Tanto é que os homens estavam no limite com Davi. E quando veem que a cidade está queimada e o ouro da vida deles, que eram suas mulheres e filhos e os avós e pais e sogros também levados, eles reclamam com Davi: está vendo? Você é o culpado. Olha a tua vida e tuas opções. Agora nós somos 600. Tu és o rei, sabemos, mas agora a dor está em nós e em ti também. Pensa, Davi, estamos amargurados, angustiados contigo. E Davi também angustiou-se, disse o texto bíblico, por causa das perdas. Meus irmãos, nossas igrejas hoje são assaltadas pelo inimigo. Se os irmãos quiserem contar quantos filhos não estão aqui hoje, na verdade, papai e mamãe vão lamentar profundamente. Quantos netos já não vêm mais aos cultos dessa igreja? Os avós vão chorar amargamente, porque não podem contar a história de Abraão, Isaac e Jacó. O vovô, o filho e o neto. Netos que não estão mais no Senhor, não estão mais na igreja. Quantos casamentos que um dia dependeram totalmente de Deus, já não são mais aqui? O marido está só nesse culto, a mulher está só nesse culto, e assim por diante. O capeta veio e invadiu
esse ciclague da nossa vida e nos trouxe a tristeza, a amargura, o estresse da solidão, o estresse da agonia, da angústia, da experiência dramática, humana, existencial, de anos que não voltam, da vida que passa, dos cabelos que se fazem esbranquiçados, das rugas à face, de uma história que temos, que poderia ser muito melhor e muito mais bonita, capaz de papai e mamãe dizerem: eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas não pode mais dizer, não consegue mais dizer. E hoje à noite olham para mim como se os olhos não piscassem, a imaginar seu filho Antônio, e sua neta Bruna, e seu filho Marcos, e sua neta Mônica, seus filhos, que não estão mais aqui, porque veio o inimigo e os levou da igreja. E agora nós ficamos a chorar os dramas da vida de uma igreja que poderia ser muito mais feliz se ela fosse de ponta a ponta dependente de Deus e obediente a Deus. Que lições eu tiro para nós hoje, quando da celebração do 63º aniversário da igreja? Primeira lição que eu tiro é que o reino de Deus está em mim e em você. Essa expressão do Novo Testamento, o reino de Deus está em vós, que Paulo vai dizer aos Coríntios, e esse reino não é comida, nem bebida, nem festas vãs. Esse reino é justiça e paz, e o reino está em nós. Quando o reino está em nós, eu vou entender que a palavra de Jesus escrita, que a Bíblia chama de Sermão do Monte, ele é muito mais profundo do que imaginamos e terá muito mais sentido para a nossa vida. Que lá diz assim: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai, anda 2, porque o reino de Deus está em vós. E se alguém te pedir a capa, dá a roupa, dá a capa também. A roupa é para o dia, a capa é para a noite, libera isso. E se alguém te bate a face direita, dá a outra face. E se alguém pede emprestado, não empresta, dá, não te fará falta. É o suprassumo, é o concentrado do Evangelho de Jesus. Aqui está o Evangelho concentrado, aqui está o Evangelho todo, completo. Na graça de Deus em mim, eu começo a imaginar que ser cristão não é ser membro mero de uma igreja. Ser cristão não é dizer eu sou o cristão mais antigo membro da igreja de Itabuna. Ser cristão não é cantar meramente o coral, porque sabemos que nós temos trigo e temos também não só trigo, mas temos joio no meio da própria igreja. Ser cristão é assimilar esse estilo de vida que se assemelha com Jesus, para que na hora mais difícil, quando o inimigo vem, nós iremos enfrentá-los, ou então amargar o que Davi amargou, perder as joias melhores da nossa vida. Alguns pais perderam e choram e agora perguntam como tê-los de volta. Então a primeira lição é: se o reino de Deus está em mim e em você, então nós hoje à noite, no aniversário da igreja, vamos aprender a chorar até não ter mais lágrimas, chorar pelos motivos justos para que choremos até não ter mais lágrimas. Qual é a mulher que pode hoje à noite cantar livremente se tem um irmão afastado do Evangelho? Qual é o homem que pode cantar com o peito aberto de alegria hoje, se a sua esposa não está aqui, porque ela não crê mais a palavra do Evangelho de Jesus Cristo? Qual é o pai que pode dar volta de alegria, de dançar no sentido bíblico de Davi, ou no sentido bíblico da parábola do filho pródigo, que Jesus disse que houve danças ali, se ele se lembra que seu filho está namorando com a mulher do mundo, e sabe que seu filho namorando com a mulher do mundo estão indo para o motel, embica um carro para o motel, de repente você para hoje à noite e começa a pensar: sim, eu preciso aprender a chorar até não ter mais lágrimas por aquilo que merece a minha lágrima. É isso aqui. É interessante, meus irmãos, porque quando Davi disse, quando a Bíblia diz ergueram a voz e choraram até não ter mais forças para chorar, está dizendo, ele se consentiu a chorar, ele se permitiu chorar, ele se concedeu a chorar, ele se liberou as lágrimas, ele aqueceu a chorar. De repente ele se derrete, se desmancha. Não é mais o rei, é um homem abatido. Minha mulher, meus filhos, não, eu não serei feliz enquanto eles não voltarem para cantarem comigo, orarem comigo, e ler a Bíblia comigo e viverem os elementos mais basilares do cristianismo comigo. É isso aqui. Essa palavra primeira de hoje à noite
Deus precisa ver de volta o povo da igreja de Itabuna, Teosópolis, voltar a chorar, até não ter mais lágrimas. Chore: Senhor, não, eu quero meu filho de volta. Não, Senhor, eu quero minha mulher de volta. Não, Senhor. De repente eu penso que comemorar aniversário, como disse ontem, não é tempo de vibrar, mas é tempo de refletir a vida, nossos passos que não agradaram a Deus e as perdas consideráveis que hoje se nos abatem o coração. Entregue-se à lágrima, chore, esvaziando-se, desmanchando-se, derretendo-se. É isso aqui, por aquilo que merece chorar até não ter mais lágrimas. E a Bíblia diz: e o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. A Bíblia diz: benditos os que choram, porque estes serão consolados. Diga aleluia. E a tristeza vai durar até o anoitecer. Vai chegar o amanhecer e a alegria virá. Ele vai converter dos olhos toda lágrima em riso. Pode dizer aleluia? Toda lágrima em riso e em vitória. Primeira lição da hoje à noite: você e eu temos motivos para hoje à noite chorar até não ter mais lágrimas. Isso chama-se cristianismo. Sensibilidade para aquilo pelo que Jesus morreu e deu-se na sua filosofia de vida, nas suas posturas doutrinárias, nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos, nos conteúdos de suas prédicas. Segunda coisa que eu vejo nesse texto: não somente chorar até não ter mais lágrimas, e Jesus chorou e teve motivo de chorar, porque ele chega em Jerusalém e olha a cidade, aquele povo que vai para lá e para cá, ele está naquele muro a olhar e os vê trabalhando e lutando e andando, mas ninguém pensando em Deus, ninguém pensando no Senhor, ninguém que canta mais hino, ninguém assumindo mais o Deus da sua vida. E ela fala: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu tenho que juntar, como a galinha que a mãe junta os pintinhos que são filhos, e tu não quiseste. Deus hoje à noite nos dê lágrimas para chorar até não ter mais lágrimas. Segunda coisa: quando o reino de Deus está em mim e em você, nós também nós aprendemos a nos permitir a nós mesmos sermos mais compreensivos uns com os outros. Meus irmãos, igreja, essa diversidade. Aqui eu tenho brancos e pretos. Em São Paulo eu tenho brancos, pretos e também asiáticos, amarelos. Mas somos uma família. Aqui nós temos pobres e outros mais aquinhoados, mas somos uma família. Quem pode negar que nós não somos uma família? Quando Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 14, ele diz: Timóteo, se eu demorar a estar com você, saiba como se comportar. A palavra comportar é a palavra behavior do inglês, que significa atitude, postura. Saibam como ter a postura certa, o comportamento sério, os critérios certos porque pautem a vida. Como igreja, oikos, eclesia, coluna e também fundamento. É o único texto de todo o Novo Testamento que há 4 alusões à igreja no mesmo verso. Que coisa linda! Sabe o que significa? Comportar significa perdoar mais. Perdoar mais. Se nós aqui não nos perdoarmos, não podemos cobrar coisa nenhuma do mundo que não conhece a Jesus. Perdoar mais, suportar mais, murmurar menos, lamuriar menos, reclamar menos, desfranzir a testa mais, soltar as bochechas que estão tensas. Solta esse negócio, meu irmão. Glorifique a Deus. Está doendo? Glorifique. Está chorando? Glorifique. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Eu não vou reclamar, eu não vou maldizer, eu não vou lamuriar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso hoje entender coisa nenhuma. O que eu preciso é submeter a Deus a minha vida. Hoje eu vejo em parte, amanhã verei tudo face a face. Mas agora, em parte, eu não terei de compreender. Eu preciso apenas que Deus me ajude a, enquanto eu vivo, viver o mínimo da ética desse evangelho, que manda que nós nos respeitemos mais uns aos outros. Diz a Bíblia: o povo falava em apedrejar seu líder, verso 5,
Davi, porque todos estavam em amargura com ele. A relação de uma igreja com seu líder deve ser a coisa mais santa do mundo. Aqui eu tenho vários pastores, e na nossa igreja tem um pastor, nosso pastor, que é, nesse momento, especial de Deus, porque está aqui conosco cuidando do processo da transição da nossa igreja. Deus hoje à noite está dizendo para você que você está na caminhada. Não reclame de nada. Não maldiga de nenhum pastor que já passou aqui. Não levante qualquer tipo de elucubração. Não levante qualquer tipo de atitude que revela que você ainda tem o velho homem impregnado em sua vida. Paulo diz aos romanos que as coisas velhas, Paulo diz aos coríntios que as coisas velhas passaram, tudo é feito novo. A minha linguagem nova não elucubre com infelicidade. Não julgue nunca. A ninguém julgueis, diz a Bíblia. Nunca nome pessoas significa a mesma coisa. Quando na ausência você cita um nome, seja de que for, em especial de seus pastores que por aqui passaram, vocês não imaginam o tamanho da agressão, o tamanho da infelicidade. Sabe por quê? Porque eles não estão aqui para se defender. É desonesto, é indelicado, é extremamente feio, até porque o seu velho homem passou. E Paulo diz aos Romanos, aí sim, capítulo 6, que quando Jesus morreu na cruz e eu aceitei como Salvador, o meu velho homem também morreu na cruz, e as marcas dele, isso passou. Qual é a função de passar? Senhores e senhoras, só há uma função na etimologia da palavra passar, que é passar. Passar é como algo que não volta mais. Sifão, por exemplo, passou. Por que tua casa tem tantos sifões? Para passar. As coisas velhas já passaram. Não deixe que sentimentos de culpa nasçam, brotem em seus corações. Amarguras que se façam em raízes que se aprofundem. Casais são separados nas raízes de amargura. Casamentos são destruídos na raiz de amargura. Relacionamento de pastores e líderes são também detonados nas raízes de amargura. Não deixe nunca isso. Seja qual for o pastor que tenha passado por aqui, amemos esses homens, lembremos-nos com carinho. Sempre há muita coisa boa para lembrar. Sejamos sempre gratos a Deus. Não façamos como aqueles homens ali que estavam amargurados com Davi e queriam matá-lo. Ninguém mata apenas fisicamente. A pior morte ainda não é a física. A pior morte é a emocional, é a psicológica, é a tortura das atitudes, infelicidades nossas, e às vezes líderes da própria igreja. E Davi ali angustioso, amargurou-se tremendamente, mas ele precisava aprender também a ser mais manso. Claro, às vezes o líder é um tanto quanto indelicado em algum processo dele, seja líder de juventude, de mulheres, de homens da igreja, líderes de diáconos, pastores, o que for. E a Bíblia ensina que os mansos é que herdarão a terra. Hemos de ser mais mansos. Maridos, chegue para as esposas, faça um carinho no narizinho dela, na bochecha dela, e digam para ela ou para elas, diga assim: me perdoe, ontem eu fui infeliz, você não merece. Não durma fazendo de conta que está resolvido. Seu coração está com amargura, libere perdão. Amanhã à tarde falarei um pouco mais sobre as grandes frases que denotam o mais perfeito amor na relação conjugal e na relação também para com a própria vida. Liberem perdão, amem de verdade, abracem-se, queiram-se apesar das diferenças, porque certamente Deus estará conosco, abençoando-nos. E Ele dizendo para mim e para você: o meu reino está em você. E reino são valores e atitudes. E vale a pena que os filhos vejam o papai com atitudes do reino de Deus. Nunca, jamais detonando alguém, se vingando contra alguém. Nós não sabemos vingar. Por isso que Deus disse: minha é a vingança. Deixa para Ele isso. Deixa para o Senhor. E nós ilustremos nossa mente, ilustremos o coração com atitudes mais dignas de pessoas que se pretendam a reino de Deus, a valores de Deus, a critérios de Deus, a conduta consonante a Deus na nossa caminhada e na nossa vida enquanto cristãos. Terceira lição para essa noite aqui nesse texto: que se nós dizemos que o reino de Deus está em nós, então permitamos-nos
aquilo que vem do reino de Deus, que é avivamento dos céus. A Bíblia diz que Davi estava arrasado. Verso 5, Davi muito se angustiou. Termina o verso 5, porém, Davi se reanimou. Sabe o que é reanimar? É reacender. Davi reacendeu-se, reativou-se, refortificou-se, revigorou-se, avigorou-se, trouxe vigor de volta. É isso aqui. Todo mundo, você é culpado, você tem sido vaidoso, você tem nos distanciado de Deus. E ele então para, e nesse momento ele pensa, puxa, não é um fim, eu vou pensar mais seriamente. Nós temos vivido hoje um choque grande de gerações. Tem havido falta de sabedoria em muitos dos líderes de nossa igreja, e nossa igreja em todo o Brasil, nesse momento. Para alguns adultos, o hino melhor e o hino que é inspirado é o hino do cantor cristão. A outros, o hino inspirado é o hino, são os hinos do inário por culto cristão. E aí nós ficamos rechaçando canções dos jovens, hinetos dos jovens, como se Deus houvesse inspirado aqueles e não inspirasse mais. O teu Deus não morreu, o meu Deus não morreu. Ele continua inspirando autores, escritores e hinos. Tenha cuidado, mais velho, que tem cabelo branco como eu tenho, diáconos que me ouvem, pastores aqui presentes, cuidado, para que nós não sinonimizemos o nosso cabelo branco, as rugas à face, como sinônimo de experiência tal que é intocável e que nos faz incapazes de entender este momento em que vivemos. Esse momento não é meu, mais velho, e nem é seu, mais velho. Esse momento dos nossos filhos, dos nossos netos. E eles não podem nem querem repetir algumas de nossas experiências. E nós podemos dizer para eles, bom é o nosso tempo. Quem diz que é bom é o seu tempo, é quem gosta de passado. E quem gosta de passado é museu. Você não é museu, você é igreja viva que adora um Deus vivo em nome de Jesus Cristo. Não há museu aqui. Se não há museu, qual é a atitude que Deus quer que nós desenvolvemos hoje? Atitude de humildade. Senhor, a minha vida, dá-me viver com as gerações, abraça essas gerações, mais velhos, abraça os jovens. Eu lembro quando os adolescentes em minha igreja queriam cantar e tocar algumas coisas que os mais velhos ficavam meio balançados, eu ia para o púlpito e dizia assim, vamos cantar agora os nossos adolescentes. Pais presentes, avós presentes, agradeçam a Deus porque seus filhos estão aqui. E se tocarem de forma que vocês não gostam, não se façam donos arrogantemente da verdade. Porque a cultura, conquanto não seja determinante, normativa, a cultura é relevante. Senhores e senhoras, eu tenho de me fazer grego para não perder os gregos. Eu preciso me fazer de judeu para não perder os judeus. Sábios são os pastores que assim pensam, e aí se colocam diante de Deus em quebrantamento para que Deus os faça usados por Ele nesse momento em que nós vivemos. A última campanha de Billy Graham foi impressionante, porque ele tinha um grande cantor que cantou em todas as campanhas de evangelismo de Billy Graham ao longo de todos os anos, desde a década de 50, até que um dia ele vai para a sua última cruzada, chamada New York Billy Graham Crusade, Last Crusade, última cruzada de Billy Graham em Nova York. A nossa igreja lá nos Estados Unidos também se envolveu grandemente naquela cruzada. Todos entraram em todas as comissões, mas a primeira coisa sábia que Billy Graham fez foi, ao invés de deixar que o mesmo cantor que cantou em todas as cruzadas cantasse na última, como se ele tivesse compromisso apenas com ele e não com a cidade de Nova York, ele mandou fazer uma enquete em Nova York. Que cantores você quer que cantem na minha última cruzada? E o resultado esmagador foi Michael W. Smith. Era tudo diferente do que Billy Graham achava. Banda, instrumental, à época, os melhores e mais avançados. A música, as melhores e mais avançadas. Outro estilo totalmente diferente de Beverly, esse grande cantor que o acompanhou. Mas aquela cruzada, ele colocou Michael W. Smith. Que homem sábio! Esse homem que vai dizer uma vez, tudo na vida muda, tudo na vida passa. E quem diz que não muda,
já está irremediavelmente para trás. Igreja em Itabuna, em nome de Jesus, volte para Deus, caia diante de Deus em busca do Senhor. Diz o texto bíblico: Davi, porém, se reanimou. A palavra reanimar é reavivar. É isso aqui que está nesse livro. Estudos sobre reavivamento da igreja, renascimento da igreja. A igreja não pode fazer-se obsoleta. Se ela não entende esse tempo, faz-se obsoleta. Se ela é sem misericórdia com jovens, faz-se obsoleta. Se ela é sem misericórdia com os adolescentes, faz-se obsoleta. Pregadores, entendam jovens. Músicos, abracem os jovens e adolescentes, orem com eles, agradeçam a vida deles, e vocês muito mais experientes, com um chão lindo que já andaram, agora abracem e os ajude a que eles vivam esse momento compreendendo que o Deus que inspirou o passado, inspirou o presente. Inspirado, intocável é a Bíblia Sagrada. Cantor cristão? Não. Inário para o culto cristão? Não. Louva a Deus. Perguntaram a mim quais as músicas que eu mais gosto, estão no cantor cristão. Se imaginarem como eu quero que os cultos sejam, eu diria grande parte do culto eu quero que sejam com inários do culto cristão e cantor cristão. Agora, se cantarem bandas e as músicas jovens, eu estou ali à frente, assinando com a mão e dizendo para eles: nós os compreendemos, nós os amamos e queremos continuar a igreja. E amanhã, quando Deus perguntar aos pastores dessa igreja: que fizeram dos meus jovens? Nenhum diga: nós os perdemos porque nós somos zelosos com a doutrina, zelosos com a tradição. Não, não é isso que Deus quer ouvir de você, e nem de mim também. Deus não quer ouvir isso em mim. Tradição é o curso normal da história. Tradicionalismo é a incapacidade, a incompetência dos líderes de lidar nesse tempo com a tradição. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E o caminho é: busque avivamento, disponha-se ao avivamento, aquiete-se para o avivamento, habilite-se ao avivamento, doe-se ao avivamento, facilite ao avivamento de Deus. E certamente quando nós buscamos dessa forma, Deus a nós certamente se revelará. Que mais? Penúltimo: se nós, pelo texto, temos o reino de Deus em nós, então faremos como Davi fez. Ele buscou o Senhor. Olha o que ele fez: tragam a minha roupa sacerdotal. Eu lembrei que me esqueci de Deus. Eu me lembrei que há muito tempo não oro mais em casa. Eu agora estou lembrado que há muito tempo eu não jejum, que eu não oro, que eu não me quebranto. Por favor, sacerdote, traga minha roupa. E ele correu lá e trouxe, colocou assim: Senhor, meu rei, aqui está meu amo. E pôs a túnica sobre Davi. Aí Davi cai de joelho e diz: Deus, nessa teocracia eu me esqueci de ti. Deus, eu achei que era capaz para resolver e decidir, e de repente fiz-me de nariz empinado e de dedo em riste apontado para os demais. Eu me esqueci do Senhor. Deus, me perdoa. Tem uma coisa mais a te pedir. Senhor, devo eu ir atrás desse bando? Será que eu ainda alcanço as mulheres minhas e deles e todos nós? E Deus disse: Davi, parabéns, você voltou a falar comigo. E porque você voltou a falar comigo, eu quero te dizer uma coisa: vá, busque-os, os alcançará e trará todos os seus de volta. Essa palavra é profética para hoje à noite. Se papai e mamãe voltarem a orar, se vovô e vovó voltarem a orar, se tios voltarem a orar, se pastores clamarem pelos filhos e netos que deixaram a igreja, Deus nos dará todos eles de volta, em nome de Jesus Cristo. Você recebe isso? Diga amém. Amém. De volta. Qual é o nome do seu filho? É Antônio, Marcos, Antônio, Joana, eu não sei qual. Eu só sei uma coisa: se aprender o caminho da oração, primeiro que suas decisões, Deus falará ao coração e você vai em paz. Porque se Deus falar para mim, não vá atrás, nem tente. Agora, se Deus disser, vá, que você alcança, seja qual for o obstáculo que nos espera, Deus tem vitória para mim e você. Mas o caminho é, volta a falar com Ele. Como é que nós falamos hoje com Deus? Nós fazemos assim: compramos um carro, chamamos a esposa e os filhos, vamos orar agora, dedicando a Deus. Não!
Não é isso que a Bíblia está ensinando. O que a Bíblia está ensinando é: primeiro orem para saber se Deus quer que compre esse carro. Primeiro orem para saber se é Deus que quer que você troque esse carro. Ore, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E agora? Pode completar? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repetir outra vez. Eu quero você colocar sua fé, seu pique de 63 anos de igreja de volta. Primeiro, buscai primeiro a Deus e o reino do céu. E agora? E todas as demais coisas, diga glória a Deus. Tudo será acrescentado quando eu primeiro buscar Deus. Deleita-te no Senhor. E agora? Agora Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Mas primeiro, deleita-te no Senhor. É isso que Deus quer de mim e de você, como quis de Davi naquela hora. Ele vai satisfazer o que deseja o meu coração, se Ele for o primeiro lugar. Eu tenho tantas histórias para te contar. Quando Deus foi buscado em primeiro lugar, como todas as coisas mudaram. Mas deixa esse texto. Davi diz: Senhor, venho te buscar. Meu caminho de volta do tempo que eu vivia tão gostosamente contigo. Eu me arrependo de ter me afastado de ti. Eu me arrependo de não ter orado mais como antes. Eu já não componho mais hinos e textos, poesias como antes. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. E agora peço-te, eu devo ir atrás. Alcançaremos nossos queridos. E Deus vai dizer: parabéns. Agora você criou a forma certa de viver, buscando-me em primeiro lugar. Agora a última coisa. Esse texto me ensina também que Davi, em dado momento, meus irmãos, também lutou e não desistiu. Quer dizer, se o reino de Deus está em mim, e Deus diz: vá adiante, pode ter mar vermelho à frente, não importa, pode ter obstáculo que for, não quero nem saber, Deus está comigo, então eu toco o barco. Havia uma canção que eu gostei demais, que o Josemar cantou hoje à noite, essa canção linda. Mas tem outra, Josemar, que eu gosto que a gente cante, sabe qual é? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal, se ele estiver no barco. Passa o tempo. Quantos não conhecem? Gente nova. Passa o temporal, com Cristo no barco, vai muito bem. E passa o temporal. É isso aqui? Qual é o melhor lugar para você estar quando Deus fala com você? No centro da vontade dele. É nessa hora que você vai dizer: Senhor, eu aprendi. A minha vida é como um carro. Eu estou dirigindo o carro. E eu digo: Deus dirige a minha vida, Deus cuida de mim, mas eu estou dirigindo. Deus cuida dos meus passos, mas eu estou dirigindo. Deus abre meu caminho, mas eu estou dirigindo. O grande momento do ser humano é quando ora e Deus diz: vá em frente, eu tenho vitória para você, você vai alcançar essa vitória. Aí você diz: Senhor, pulo para o carona. Agora, eu pulo para o carona. Está aqui a direção do meu carro. Aonde me levarás? Eu não sei. O meu futuro, eu não sei. O que eu sei, que aonde o Senhor me levar, é a sua vontade. E a sua vontade para mim será sempre boa, perfeita e agradável. Você pode repetir? Será sempre boa, perfeita. Você crê mesmo nisso? Diga amém. Então diga: Senhor, hoje à noite, Senhor, eu pulo para o carona, pego a direção do carro, eu vou até dormindo, eu não me importo, se tu conduzes a minha vida. Pode ter mar, pode ter montanha, pode haver temporal, tu estás no barco. Se estás no barco, passa o temporal. Porque eu sei que 200 caíram cansados, 400 continuaram, e Davi chegou lá e lutou um dia com aquele povo. Todos morreram, exceto alguns que fugiram de camelo. E Davi trouxe tudo de volta. Meu irmão, qual é o teu tudo de volta que você quer que Deus traga hoje?
Deixa eu olhar para a sua face. Enquanto Josemar sobe aqui para que nós cantarmos uma canção, eu queria perguntar a você: o que é que você quer que Deus te dê de volta que você perdeu? A sua esposa ficou em casa hoje assistindo a porcaria da novela, o lixo da novela da Globo. Alguém com raiva aqui que eu falei isso? O problema é teu. O problema é teu. Eu não devo a você não, eu devo ao Senhor. Lixo no quarto dos filhos, lixo na sala, lixo na cozinha, a ponto de alguns não estarem aqui hoje à noite. O que é que você quer que Deus traga de volta? Comece a orar aí no seu lugar. O que é que você quer que Deus dê de volta? A sua vida. 63 anos da nossa igreja. O que eu sei hoje à noite é que Deus está falando para mim e para você, e perguntando: por que você está aqui? Por que você veio a esta casa hoje à noite? Você quer mesmo que sua igreja e seu lar sejam recompostos ao ponto de você voltar a dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Você quer mesmo que Deus dê um up no seu ministério? Você quer mesmo que Deus não permita que a sua igreja seja destruída em seu pastorado, em seu ministério? Então eu digo em nome de Jesus, a partir de agora, não se conforme de nenhuma maneira com os adolescentes que não estão aqui. Chore até não ter mais lágrimas. Não se conforme com jovens e mulheres e homens e anciãos que não estão aqui. Chore até não ter mais lágrimas. Faça a sua parte. Chore. Fique rouco, fique sem voz, mas chore. E agora peça perdão a Deus. Quem sabe você é parte desse negócio. Peça a Deus perdão quando você foi intransigente, foi fundamentalista, foi insuportável, foi sem graça, foi sem misericórdia. E agora reanime-se diante de Deus, consulte a Deus em oração. Deus, eu não quero mais decidir e depois buscar o Senhor. Eu tenho aprendido hoje à noite que eu preciso me esforçar para primeiro buscar a tua vontade, ouvir a tua voz, falar com o Senhor. Deus, eu quero aprender o caminho de volta para falar com o Senhor antes de tomar minhas decisões. E se o Senhor diz: não desista, vá em frente, eu tenho vitória para você, receba a palavra que eu vou te dar agora enquanto você ora. Ele está dizendo: eu comecei a boa obra em sua vida e eu vou completá-la até o dia de Jesus Cristo. Feche os olhos, ore por um pouco em seu lugar. São seus filhos que não estão aqui? Cita agora o nome dos seus filhos para o Senhor, onde estiverem. São os seus netos que não estão aqui? Cita o nome dos seus netos agora, aonde você estiver nesse instante. É sua nora que não é do Senhor? Cita o nome da sua nora agora. Clame ao Senhor. Chore até não ter mais lágrima. Meu irmão, creia. Minha irmã, creia. Volte ao primeiro amor. Creia, creia. Senhor, eu quero ser a minha nora na igreja. Eu quero que com meu filho eles criem os meus netos nos teus caminhos. Mas chore agora até não ter mais lágrimas. Mas não fique assim. Também aprenda a pedir perdão a eles pelos seus erros, pelas suas intolerâncias. Há filhos que nunca se voltaram para o Senhor, que os pais foram insuportáveis. Peça perdão a eles hoje. Ligue para eles. Se é na sua casa, abraços de filhos. Perdão, papai, em nome de Jesus, foi intransigente demais, intolerante demais, chato demais. Eu reconheço e peço perdão, meu filho, minha filha. E Paulo disse: eu estou certo que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Deus vai trazer de volta. Diz a Bíblia: Davi salvou tudo. Diga: eu verei. Diga: eu verei na minha vida o Senhor salvar tudo. Não vai faltar ninguém. Eu verei filhos e netos aqui tocando, cantando, louvando a Deus,
E eu vou dizer ainda, e eu vou dizer ainda, e eu vou dizer ainda, eu e a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar nesse espírito, nesse instante. Enquanto nós cantamos, eu quero orar nesse momento por filhos e filhas que não estão aqui, papai e mamãe que está aqui hoje à noite, nessa festa de 63 anos da igreja, cujos filhos não estão aqui, as filhas não estão aqui, os netos não estão aqui. Venham aqui à frente, fiquem voltados para mim. Eu quero orar por você agora, para que essa palavra se cumpra na sua vida. Pode vir. Não há nada que me faça afastar de ti, Pode ir à frente olhando para mim. nem as lutas ou temores podem apagar Papai, mamãe, vovô, o vovó. desejo que Meu eu filho não está aqui. tenho, Meu é neto de não está me aqui. esconder O diabo os levou para fora da em teus igreja. braços Eu tão os quero de volta. E hoje à seguros. noite Posso eu quero aprender a chorar confiar. até não ter mais lágrimas, mas eu os quero de volta. Aos meus olhos Eu quero os pedir perdão aos meus filhos e netos, problemas eu não os tem quero de volta. solução. Eu vou voltar a orar Cada como passo antes. que eu dou Mas eu quero a obra de Deus parece completa na minha ser em vida. vão. Pode clamar para o seu filho. Pode clamar. Quando penso em teu Clame agora. poder, Não olhe para mim, clame firmada agora. está Clame agora. minha Qual é o nome fé dele? Recite o nome dele em agora. um Deus que até os mortos Cita o nome do seu filho. pode Cita o nome do seu filho, levantar. do seu neto. Eu Faça isso posso abrir Faça isso meu agora. coração Em nome de Jesus. e te adorar. Cita o nome da sua neta. Mesmo Cita o nome do seu neto. depois da noite Clame agora. escura, Sim, Senhor, eu creio. contemplar A tua palavra foi para mim hoje à noite. o Sim, sol se Senhor, abrir, eu creio. o amanhecer Eu na creio. minha Eu vida. Se renovaram as misericórdias do Senhor. Eu quero orar e depois meu amigão continua cantando. Baixem as cabeças. Eu vou pedir a todo o auditório que fique em pé. Hoje é noite de festa, aniversário da nossa igreja. Amanhã a festa continua. Mas agora todos fiquem em pé e abra a mão assim, aonde estiverem. Abra a mão. Mão fechada, Deus abençoe. Mão fechada não entra bênçãos. Isso é como mão para dízimo e oferta. Mão assim, não tem como dar, não tem como receber de Deus. Abra a mão assim e ore comigo com a cabeça baixa. Sinceramente, diga: Senhor, hoje à noite tens visitado com poder o meu coração. Eu estou aqui. Eu quero aprender a chorar até não ter mais lágrimas, pelos meus motivos pelos quais eu devo chorar. Hoje à noite eu quero pedir perdão àqueles que eu amo e eu feri e eu magoei e estão longe de ti. Quero pedir perdão. Dá-me mansidão. Visita a minha vida com mansidão, porque eu creio que os mansos herdarão a terra. Hoje à noite reanima meu coração. Eu não posso ficar no chão. Levanta-me, soergue-me, aviva-me, Senhor. Também hoje à noite, em nome de Jesus, eu recebo a palavra de vitória. Não vou desistir. Eu quero estar orando e eu quero crer que meu filho voltará, que meu neto voltará, que os que eu amo voltarão, e eu ainda direi. Enche a sua boca com a mão aberta e diga: e eu ainda direi, e eu não morrerei antes de poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Aleluia, aleluia. Você crê nisso? Então dê uma salva de palmas à sua vitória. A vitória é sua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a vitória é sua. E voltando para o seu lugar, com a palavra de esperança, estamos cantando com Josemar. Não há nada que me faça afastar de ti, nem as lutas ou temores podem apagar o desejo que eu tenho é de me esconder em
Em teus braços tão seguro posso confiar. Aos meus olhos os problemas não têm solução. Cada passo que eu dou parece ser em vão. Quando eu penso em teu poder, firmada está minha fé em um Deus que até os mortos pode levantar. Eu posso abrir meu coração e te adorar, mesmo depois da noite escura, contemplar o sol se abrir, o amanhecer na minha vida. Se renovaram as misericórdias do Senhor. Pode cantar assim, ó. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Aos meus olhos os problemas não têm solução. Cada passo que eu dou parece ser em vão. Quando penso em teu poder, firmada está minha fé em um Deus que até os mortos pode levantar. Eu posso abrir meu coração e te adorar, mesmo depois da noite escura, contemplar o sol se abrir, o amanhecer na minha vida. Se renovaram as misericórdias do Senhor, se renovaram as misericórdias do Senhor, se renovaram as misericórdias do Senhor. O pastor citou um cântico e vou encerrar com ele. Se você quiser cantar comigo, fique à vontade. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim.
sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, mas agora ao meu lado está. Cada dia eu sinto o seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, aleluia. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado. Quero fazer menção do meu amigo Wagner e Ana. Obrigado. Saíram lá de Tapetinga para nos encontrar aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Casal querido, amigos, e que Deus abençoe. Pastor. Queridos, já estamos encerrando este culto maravilhoso, verdadeiro banquete espiritual. Vivemos momentos que serão inesquecíveis nesta noite. Eu quero rapidamente pedir aos pastores presentes que fiquem de pé. A gente já está encerrando. Eu pedi que você esperasse só um pouquinho. E o nosso primeiro vice-presidente, que será empossado amanhã, ele vai entregar uma cópia do nosso Ecos de Lourenço para vocês, que é o nosso presente para a vossa reflexão durante a vida. Ecos de Lourenço é um livro que foi produzido em homenagem às devocionais dominicais produzidas pelo pastor Hélio Lourenço da Silva nos seus 36 anos de ministério nesta igreja. Temos ali o pastor Abraão e temos aqui nosso querido pastor da igreja metodista wesleyana. Só metodista. Ok. Enquanto eles estão recebendo, pastor Abraão, chegue aqui, o senhor vai impetrar a bênção apostólica do final do culto. Ô Giles, fica de pé aí, hoje é aniversário de Giles. Então, vamos cantar parabéns para Giles? Ele é um Gideão, uma pessoa muito valorosa aqui na nossa igreja. Vem aqui, Neto, ajude a gente aqui a cantar os parabéns para Giles. Pode vir, pastor Abraão. Depois. Já entregou do pastor Abraão? Tá. Depois você entrega ao pastor ali. Vamos lá, Neto. Ele representa todo o voluntariado desta igreja. A maior riqueza que nós temos são os nossos voluntários. Deus o abençoe, a Giles, a Berna, aos filhos,
e a todos os voluntários que servem nesta igreja. Avisar também que o pastor Eli estará autografando os livros que ele anunciou. Esses livros ele fez o prefácio, ele estará ali na Praça de Comunhão autografando os livros assim que os irmãos os adquirirem. Temos também na Praça de Comunhão um estúdio de fotos. Você poderá tirar fotos gratuitamente, as fotos serão publicadas no nosso Face e você estará marcando também a sua presença no aniversário da nossa igreja. Querido pastor Abrão vai impetrar a bênção. Por muito pouco, eu não seria pastor auxiliar desse líder. Balançamos, conversamos, oramos, né? E eu me orgulho muito de tê-lo como amigo. Vamos ficar de pé. Agradeço ao pastor Geraldo a oportunidade e aproveito para, em nome da Igreja Memorial, parabenizar esta igreja e dizer que nós fomos e somos muito abençoados pela Igreja Batista Teosópolis. Foi esta igreja que implantou o ministério, o abençoado ministério de encontros em nossa igreja. Um prazer aqui ser fotografado, eu e Geraldo, 2 vascaínos por um flamenguista ali, não é? Faça mais uma, isso é histórico, viu? Mas o que ele explicou, irmãos, eu já ia explicar essa frase enigmática, né? O ex-quase futuro pastor titular, né? É que nós realmente conversamos e eu desejei muito que ele fosse me ajudar, né? Sendo pastor auxiliar da Memorial, mas não foi a vontade de Deus para aquele momento. Pode ser para um outro momento. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus que em nós habita, estejam sempre conosco, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Abraço.